Em nome de Jesus, gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Dá uma glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Atos dos Apóstolos. Vocês vão abrir Atos dos Apóstolos no capítulo de número 22, do verso 1 em diante. O texto, nessa versão dessa Bíblia, o discurso de Paulo em sua defesa. Paulo estava fazendo um discurso se defendendo de muitas acusações, porque quem prega o Evangelho pode ter certeza que no mundo vai ter aflições. Não é aflição, aflições. Mas a Bíblia fala também para ter bom ânimo. E Paulo, como um bom animador, ganhador de alma, ele sabia que não era a hora dele padecer pelo nome do Senhor Jesus. Ele começa a fazer um discurso em sua autodefesa. E esse discurso nós vamos ler junto antes da pregação. Nós vamos aqui ler do versículo de número 1 até o versículo de número 15. Vamos ler e acompanhar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, versículo de 1 ao 15. Varões, irmãos, Paulo falando, e pais, ouvi agora a minha defesa perante vocês. E quando ouvirem falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Sicília, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel. Ele fala aqui a respeito da sua formação. Deus, Ele não só chama capacitado, mas também Ele capacita aquele que não é capacitado. Então Deus, Ele usa o capacitado e usa o incapaz, porque Ele é quem fala na boca, porque aqui quem estava falando é o próprio Cristo. Então o próprio Jesus, que estava instruindo ele trazer uma defesa, ele fala que ele ficava aos pés de Gamaliel, um sábio judaico, alguém que fazia parte do sinédrio, alguém que fazia parte do conselho ali, que julgava. Presta atenção no que ele continua dizendo: instruído conformidade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui persegui este caminho até a morte, pensando e metendo em prisões tanto varões como mulheres. Prendendo em prisão tanto homem como mulher, como também o sumo sacerdote é testemunha, e todo o conselho dos anciões, que recebendo destas cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estiveram, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz. Isso é ele falando em sua defesa, contando o seu testemunho. Uma grande luz do céu, e caiu por terra, e ouvi uma voz que me disse: o que essa voz dizia? Lê aí: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo vieram e
e os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram. Então, aqueles que foram com o apóstolo Paulo perseguir os cristãos, eles testemunharam a grande luz. Sim ou não? Daí vamos continuar aqui. Olha só. Atemorizados muito, mas não ouviram a voz. Quem entendeu alguma coisa? Só quem é crente aqui, está na fiação, vai entender agora. Muitos podem ver o poder, mas são poucos os que podem ouvir o poder. A voz daquele que sabe o poder. Presta atenção. Só quem ouviu a voz foi Paulo. Porque Deus, ele tinha um chamado na vida de Paulo. Agora eu me dirijo à igreja que aqui se encontra. Você está aqui por causa de um propósito que Deus tem na tua vida. Glória a Deus. Senão você não estaria aqui. Pode ter certeza. Não foi porque você quis vir. Não foi porque você estava querendo vir. Não, foi por causa de um propósito que Deus tem com você lá na frente. Porque você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Todos viram a luz e se atemorizaram, mas eles não se converteram, como Paulo, que ouviu a voz. Aqueles que foram com Paulo não ouviu a voz, mas viu o que aconteceu com Paulo. Muitos vão ver o que acontece com você, mas são poucos os que querem seguir o caminho que você está seguindo. São poucos. Presta atenção. Olha o que diz aqui. Vamos continuar. Todos atemorizaram muito, mas não ouviram a voz. Vê se está escrito aí na tua Bíblia, no versículo de número 9. Daqueles que falavam comigo. Então disse: eu, Senhor, que farei? O que eu faço? Paulo disse. E o Senhor, aleluia, disse: levanta-te e vai a Damasco, e ali se dará tudo o que te é ordenado a fazer. Como eu não via, por causa do resplendor daquela luz, a luz veio para todos que estavam indo com ele, mas a luz só cegou Paulo, só atinge Paulo, e a voz só falou com Paulo. Tem coisas que só vai acontecer com você. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar, vamos lá. Olha só. Então a luz cegou ele, por causa do resplendor daquela luz. Fui levado pela mão dos que estavam comigo, e chegando a Damasco, eu, um certo Ananias, varão piedoso. Olha o discurso, olha o que Paulo fala sobre Ananias. Olha só. Certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Só que esse Ananias já não era judeu, como Paulo já não era mais judeu. Ali estávamos falando do Paulo e não do Saulo. Ali nós estávamos falando já do Ananias. Era o discurso dele que Ananias era um judeu. Ele estava falando que ele cresceu aos pés de Gamaliel, que participava do conselho do Sinédrio, aprendeu tudo. Ele era um homem de autoridade. E ali ele estava discursando, em sua o quê? Em sua o quê? Defesa, porque ainda não era a hora. Que hora é essa? A hora dele ir com o Senhor. Ele ainda tinha propósito. Ele ainda tinha algo a fazer. Posso falar uma coisa? Enquanto você não cumprir o seu propósito na terra, você não fecha os olhos. Enquanto Deus não cumprir aquilo que Ele prometeu para você, você não fecha os olhos nessa terra. Só quem crê levanta a mão e dá glória.
sonhos com você, porque quem te prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que duvide, Ele é Deus. É você permanecer e crer. Presta atenção. Estamos em qual versículo, igreja? 13. Vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me Saulo: irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. Ou seja, Paulo fica cego para ele ver de novo. Então ele passou por uma escuridão para depois ele ver. De perseguidor a perseguido. Aleluia. Daquele entendimento que ele tinha da lei para um entendimento racional que é Cristo, o Salvador, porque o mesmo tinha falado com ele. Continuando, aleluia. 14. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Oh, glória! Porque há de ser sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. E agora, porque te tenhais levantar-te e batizai-te. Fazer o quê? Batiza e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Olha só as coisas sobrenaturais. Só quem é crente pentecostal aqui ainda, não, glória a Deus, não pode dar glória. Eu vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. Aleluia. Olha o conflito dele. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramavam também, eu estava presente e consenti em sua morte, e guardava as vestes dos que o mataram. Aleluia. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Quem sentiu o poder aqui, levanta a mão. Porque você é um gentil de longe para sentir o poder revelado. Levanta a mão e dá glória. Aleluia. Pode fechar sua Bíblia. Aleluia. Paulo estava em sua defesa, se defendendo. Tem hora que a gente tem que se defender. Como eu disse, tem hora que a gente tem que se defender. Presta atenção. Uma coisa complementou a outra que a missionária falou. Gostei muito da sua palavra, missionário. O mundo, ele não pode te influenciar, mas é você que influencia o mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Paulo, ele foi perseguido porque ele perseguia. Deus viu graça nele, e muitos que estavam no caminho de Damasco com ele viu a luz, viu o que aconteceu, mas nem todos ouviram a voz, e todos voltaram para casa. Só guiou ele na rua chamada Direito, na casa de Judas, ao qual ele estava contando aqui o seu testemunho do que aconteceu com ele. Saulo de Tarso, ele ficou aos pés de Gamaliel e teve todos os... Ele fala que é um doutor da lei, um advogado. Saulo era. Saulo, ele era conhecedor mais do que ninguém da Torá, da Bíblia. Mas quando ele ouviu a voz, ele não resistiu à voz. Nessa noite, o Senhor, ele vai falar com você. No seu íntimo do seu coração, não resistais ao Espírito Santo. Glória a Deus, é verdade.
Se você tiver que batizar, batize. Paulo, ele ficou cego quando ele ouve a voz do Espírito Santo que Ananias toca na sua visão. Ele passa a ver de novo e imediatamente Ananias fala que vai e batiza. Porque logo o Espírito Santo conduziu ele a um caminho de pregação, de levar o Evangelho. E ele aqui conta em sua testemunha do que ele vivenciou, do que ele passou. Mas eu digo mais, Paulo, ele foi muito humilhado, ele foi castigado, ele foi oprimido, tudo porque ele servia a Cristo. Nos dias de hoje, o crente não aguentaria nem isso aqui do que Paulo aguentou, nem isso daqui. O crente passa uma luta, ele não dá glória a Deus, mas ele murmura, ele fala: poxa, hoje eu estou desanimado para ir no culto. Naquele tempo as pessoas iam escondido, porque senão eram colocadas para queimar viva. Imagina, Nero estava ali governando. Nero pegava eles e enfiava um pau, assim, de baixo para cima, como um espeto, e colocava eles para ser queimados. Os cristãos, se você ser cristão, você vai morrer. Como que eles se comunicavam? Por um peixinho. Eles faziam o símbolo do peixinho. Os arqueólogos encontraram vários aqueles negócios de argila com peixinho, tipo uma carta que ia ter culto em tal lugar, e o número da casa que ia ter culto, porque não se podia abrir um templo, uma igreja. Eles eram queimados vivos. Eles se escondiam em buracos, em lugares, ninguém poderia saber, porque senão eles invadiam o lugar e pegavam os crentes e queimavam vivo. Você tem noção que é isso? Naquela época, alguém ser crente, e agora você tem toda a liberdade do mundo para abrir a boca e dar um glória, e não dá um glória. Então dá um glória a Deus, porque você tem liberdade, você ainda não é perseguido. Quando Deus me revelava isso, eu me alegrei. Eu falei: Senhor Jesus, que a gente passa não é nada, mas não é nada. Certa vez o apóstolo Paulo, ele é liberado, então ele é igual o Senhor Jesus, jogado para um lado, para o outro, para o julgamento. Ele também foi. E certa vez o apóstolo Paulo estava numa embarcação, e uma embarcação longa, indo para uma prisão. Só que nessa embarcação, o barco não estava legal, e ele estava com 276 almas. A Bíblia fala alma, porque a Bíblia fala alma, porque ali dentro daquele barco já não eram pessoas, mas eram almas que ele tinha ganhado para Jesus. Ou seja, o homem era uma bomba no inferno. Aonde ele chegava, os presos se convertiam. Ele não parava em meia luta, em meia tribulação. Como ela falou, ele podia estar onde for, que ele fazia discípulo. Aqueles presos eram almas, faziam parte da igreja de Paulo dentro do barco, de maneira que eles ficavam livres pela confiança que os marinheiros tinham em Paulo. Meu Deus, é o testemunho. Uma coisa puxou outra. Todos viam que Paulo era a igreja. Você é a igreja. Glória a Deus. Você convida, não quer vir para cá, você tem que convidar para ir para Cristo. Aleluia. Ninguém é obrigado a vir aqui, porque vindo aqui ou não vindo aqui, eu continuarei a pregar, porque eu prego para Cristo. Aleluia. Levanta a mão da glória. Aleluia. A Bíblia não fala mais preso, a Bíblia fala alma. A Bíblia fala alma. Quero que você abra no versículo de número 37 para adiantar. E éramos por todos no navio 276 o quê? É o que é? Então levanta a mão e dá uma glória. Olha, presta atenção aqui. Pode fechar sua Bíblia, que eu gosto mais de explicar, porque eu estou de lente e eu não consigo ler. A lente, essa lente que eu estou usando é dura. Parece um vidro, rapaz. Não dá o foco.
Deixa eu falar para vocês, eles estavam sem comer. Paulo fez naquele navio de 276 a uma igreja dele. Se eles estavam sem comer, o Paulo falou: quebra esse jejum, rapaz, come aí. Come nem se for um pãozinho, porque nós vai ter que jogar o peso para fora, porque o barco está de mal a pior. Você entende que dentro do barco Paulo fez almas, Paulo fez crente em Cristo. Paulo, aos pés de Gamaliel, perseguidor dos cristãos, quando ele ouviu a voz, aqueles que iam com ele, os soldados, endureceu o coração, mesmo vendo o resplendor, testemunhando a conversão dele, voltaram para lá e deixaram ele na rua chamada direita, na casa de Judas. Não é o Iscariote não é o traidor não. E Deus falava lá com Ananias: Ananias, tem um homem lá chamado Saulo, que eu derrubei o cavalo agora há pouco. Todos viram, aquele que estava com ele viu também cair. Só que eu falei com ele que eu estou levantando ele como pregador. Mas como assim? Vai lá na casa de Judas, que ele já sabe, já que eu já falei com ele também. Quem crê em revelação, não glória? Você crê em revelação? Porque foi isso que aconteceu. Vai lá que ele já sabe que você vai chegar lá e vai pôr a mão lá, porque eu deixei ele cego. Você pode dar um glória? Ou seja, ele passou uma fase, ele passou um processo ali para ele enxergar a luz e aquilo que Deus queria que ele fizesse. Talvez você passou um momento de escuridão na tua vida, ou está passando ainda, mas Deus está te segurando. Ele está falando: é hoje que os seus olhos espirituais vão se abrir, é hoje que você vai ver que você não pode sair do caminho, porque não tem outro caminho. Levanta a mão e glória, não tem outro caminho. 10:09, já está na hora da Santa Ceia. Fique todos de pé em nome do Senhor Jesus. Mas não acabou ainda a pregação, calma aí, segura aí que rapidinho. Dentro do navio ele faz alma, mas dentro do navio o barco se quebra. E todo mundo pula, porque o soldado falou assim: vão matar eles, porque senão eles vão fugir. Daí ficaram sabendo e falou para Paulo. Paulo falou assim: pega cada um pedaço de madeira e pula do barco, porque o barco vai se espatifar. Espatifa, eles param na ilha chamada Malta. Todos ali. Porque assim como o anjo falou para ele que nenhuma das almas, nenhuma das ovelhinhas que estavam no navio, em jejum, porque ele pediu para quebrar o jejum, ele pediu para voltar a comer, aquelas almas, aqueles crentes que ele fez ali no navio, 276 dias a Bíblia, estava nas mãos dele e nenhum morreu afogado. Só que agora eles estavam lá, o povo acolhe ele e eles estavam se aquecendo numa fogueira. Eles se aqueceram numa fogueira. E de repente sai uma víbora, uma cobra e pica a mão de Paulo. Daí todos começaram a falar: tá vendo? Esse foi o preço por sair e desobedecer. Deveria ter ficado, ainda que padecesse no naufrágio. Ele está pagando o que ele fez. Só que a serpente que picou não causou dano. O que Deus manda te dizer? Que a serpente não vai lhe causar dano nenhum. Serpente não vai te causar dano. Tem serpente tentando te tirar da presença. Tem serpente te rodeando a tua mente, que sai do fogo do inferno. Mas sabe que Paulo fez? Chacoalhou a cobra e voltou lá para o fogo de novo. Ela morreu queimada. E o veneno não lhe causou dano algum. O tempo passou e Paulo não morreu. As pessoas acharam que Paulo era um Deus, sabia? Mas esse homem deve ser um Deus, porque não aconteceu nada com ele. Sabe o que Deus está falando? Que vai acontecer algo tão sobrenatural que todos vão se espantar na tua vida. Levanta a mão e dá um glória. Algo extraordinário está para acontecer. Prepara a Santa Ceia agora, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Quem aqui vai fazer alma como Paulo? Ainda que for na prisão, ainda que for dentro do navio. Meu Deus é forte, hein? Eita, glória. Olha, vou botar um louvor e a oferta.
Na noite que o Senhor Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão, partindo, Ele disse: é o meu corpo, que foi entregue, que está sendo entregue por vós. Do mesmo modo, Ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, entregue por vós. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. Quem pode, quem não pode tomar a Santa Ceia? A Bíblia fala: examine-se o homem, pois a si mesmo. O que é examinar a si mesmo? Você tem que ter uma consciência ao qual você vai ver se você é digno ou não de tomar a Santa Ceia. Se você quer hoje largar o pecado, se você se decide hoje a ter uma vida reta, você pode tomar. Mas bispo, eu não sou batizado. Eu estou falando de Santa Ceia. Aquele que não come e não bebe não tem parte com ele. Se você toma hoje o corpo e o sangue de Cristo, amanhã, se você quiser te batizar, eu encho a piscina e já te batizo. Ou vou no rio, chamo um carro e vou te batizo. O que importa você te batizar não é o curso que vai definir, o tempo de curso que vai te definir, não. A salvação, Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar agora. Como é que está a tua vida? Então, se você quer batizar, fala: hoje eu quero. Mas que não seja uma emoção, viu, irmãos? Porque muitos falam: eu não estou preparado. Não está preparado, e aí? Então você não pode se batizar para alegrar o bispo da sua igreja, ou o pastor, ou por de pessoas. É tudo no tempo seu e Deus tem que falar com você. Dá uma glória. Você vai pegar agora o pão e o suco de uva, mas não come e não beba. Pegue agora. Pega agora.